Você já parou para pensar em como os acasos criam a magia do cinema? A cena da fuga subaquática em Kingsman foi um incidente emocionante, e não um evento planejado. Inicialmente, ela nem estava no roteiro, mas esse momento icônico surgiu de um erro técnico no set. Quando as filmagens começaram, o diretor Matthew Vaughn enfrentou um primeiro dia difícil, quando uma inundação inesperada transformou a cena em algo extraordinário. A água subindo trouxe um elemento de realismo que os cineastas não esperavam, tornando a fuga mais natural e tensa. Imagine os atores pegos de surpresa pela água turbulenta, improvisando e se adaptando à situação inesperada. Essa espontaneidade resultou em atuações genuínas. No final, essa reviravolta não apenas intensificou a ação, mas também ajudou a consolidar a reputação do filme por sua abordagem emocionante e inovadora à narrativa. Quem diria que um simples acaso poderia levar a um cinema tão empolgante? O Concílio Vaticano II, realizado no início dos anos 1960, foi um momento decisivo para a Igreja Católica, reunindo bispos e líderes de todo o mundo. Essa Assembleia Progressista buscou modernizar as práticas da Igreja e fortalecer a conexão com as pessoas comuns. Um dos principais focos foi discutir como a Igreja interage com a comunidade global, enfatizando a abertura e o diálogo. Por exemplo, as reformas litúrgicas permitiram que as missas fossem realizadas em idiomas locais, e não apenas em latim, tornando os serviços mais acessíveis. Além disso, o Vaticano II incentivou os católicos a interagir com outras religiões e culturas, promovendo a compreensão e o respeito mútuo. As consequências dessas mudanças ainda são sentidas hoje, à medida que a Igreja continua a se adaptar a um mundo em rápida transformação. O que você acha que essas reformas impactam a vida católica moderna? Você já se perguntou por que o Monte Agung é famoso? Este impressionante estratovulcão em Bali tem uma longa e tumultuada história, marcada por erupções poderosas. A mais destrutiva ocorreu em 1963, quando o Monte Agung entrou em erupção com uma força enorme, resultando em mais de 1.000 mortes e grandes destruições nas áreas ao redor. O comportamento imprevisível do vulcão lembra a força da natureza, causando medo não apenas nos moradores locais, mas também atraindo a atenção do mundo todo. Nos últimos anos, em 2017 e 2019, o vulcão mostrou atividade novamente, forçando milhares de moradores a evacuarem e causando grandes interrupções nos voos na região. As erupções destacam os riscos constantes de viver perto de vulcões ativos e a necessidade de estar preparado. Turistas buscam ver sua beleza impressionante, enquanto permanecem cientes de seu potencial perigo. O que o futuro reserva para o Monte Agung? Esse fato interessante sobre grilos vai te surpreender. Você sabia que é possível estimar a temperatura contando os cantos dos grilos? É um método fascinante que pode parecer inesperado. Os grilos não são apenas entretenedores noturnos. Eles têm uma incrível habilidade de refletir a temperatura ao seu redor. Na próxima vez que você ouvir um grilo cantando, preste atenção. Para cada 8 cantos, adicione 5 ao total. Por exemplo, se você ouvir 16 cantos, isso significa que a temperatura está em torno de 21 graus Fahrenheit. Esse truque simples funciona bem nos meses quentes, quando essas pequenas criaturas estão mais ativas. Embora não seja tão preciso quanto seu aplicativo de clima, é uma maneira divertida de se conectar com a natureza. Além disso, é uma ótima oportunidade para conversar quando você está ao ar livre. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma noite de verão, experimente esse método esperto e surpreenda seus amigos com seus novos conhecimentos. Quem diria que um simples grilo poderia te ajudar a entender o clima? Muitos não sabem, mas pedras podem se tornar arte. A artista húngara Szilaika Ercsivet tem uma abordagem única para a escultura, que realmente valoriza a natureza. Em vez de cortar ou modificar a pedra, ela transforma seixos comuns em obras de arte impressionantes por meio de uma cuidadosa disposição. Ercsivet limpa e organiza pedras de todas as formas, tamanhos e cores, permitindo que sua beleza natural brilhe. Suas esculturas não apenas chamam a atenção, mas também contam histórias através dos padrões e tons das pedras que escolhe. Imagine um vibrante tapeçaria feita inteiramente de pedras, cada uma escolhida por suas características únicas, refletindo sua visão artística. O trabalho de Ercsivet desafia nossa compreensão da escultura, borrando as fronteiras entre a natureza e a criatividade. Esse método inovador nos convida a apreciar a simplicidade dos materiais, que de outra forma poderiam passar despercebidos.
É um lindo lembrete de como a arte pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, nos incentivando a olhar para o mundo ao nosso redor de uma nova maneira. Você já olhou para pedras e imaginou que elas poderiam fazer parte de uma obra-prima? Acredite ou não, mas sacolas biodegradáveis podem ser um problema. Muitas pessoas pensam que essas sacolas se decompõem facilmente em aterros, mas não é bem assim. Para se decompor, elas precisam de condições específicas, altas temperaturas e micro-organismos ativos. Em um aterro comum, onde as condições podem ser frias e compactadas, essas sacolas podem levar muito mais tempo para se decompor, às vezes nem se decompondo. Essa realidade dificulta nossos esforços para reduzir o lixo plástico. Em vez de ajudar o meio ambiente, essas chamadas alternativas verdes podem se comportar como plásticos tradicionais, permanecendo nos aterros e contribuindo para a poluição. Isso nos lembra que nem todas as soluções ecológicas são iguais. Portanto, da próxima vez que você pegar uma sacola biodegradável, pense em como e onde ela irá se decompor. Estamos realmente fazendo uma contribuição positiva? A intimidação realmente afeta as crianças todos os dias. No Zicewa, a intimidação se tornou um problema sério, que afeta muitas crianças. É triste, mas cerca de 160 mil crianças faltam à escola todos os dias por medo de serem intimidadas ou perseguidas. Esse medo pode surgir de várias formas de intimidação, incluindo violência física, ofensas verbais e cyberbullying, que pode acontecer online ou nas redes sociais. As consequências da intimidação são amplas e podem levar à ansiedade, depressão e até dificuldades nos estudos para as vítimas. As escolas estão implementando programas contra a intimidação, campanhas de conscientização e sistemas de apoio para lidar com esse problema crescente, mas as estatísticas mostram que ainda há muito a ser feito. As crianças precisam de um ambiente seguro, onde possam aprender e se desenvolver sem medo. Compreender e enfrentar o problema da intimidação é crucial não apenas para o bem-estar das crianças, mas também para criar comunidades escolares saudáveis. Como podemos nos unir para criar uma atmosfera de apoio para todas as crianças? Um fato curioso sobre a solução única da Libéria. Após o devastador surto de ebola em 2014, a Libéria tomou uma decisão ousada para proteger a saúde pública. Proibiu o consumo de animais selvagens. Essa decisão abordou uma preocupação séria. Muitos desses animais podem transmitir doenças para os humanos, colocando comunidades inteiras em risco. Em vez de deixar as pessoas sem uma fonte de proteína, o governo liberiano promoveu uma alternativa inovadora, a criação de caracóis gigantes. Esses caracóis são notáveis não apenas pelo seu tamanho impressionante, mas também pela sua rápida reprodução, tornando-os uma opção alimentar eficiente e sustentável. Criar caracóis exige muito menos espaço e recursos do que a pecuária tradicional, o que é benéfico para a saúde ambiental. À medida que os locais se adaptaram a essa mudança, os caracóis gigantes rapidamente se tornaram um alimento básico em vários pratos, ajudando as famílias a se manterem nutridas enquanto evitavam os riscos à saúde associados à caça de animais selvagens. Essa transição notável demonstra como a criatividade pode levar a práticas alimentares mais saudáveis diante de desafios, contribuindo para o bem-estar da comunidade e a sustentabilidade ecológica. Como outras nações irão adaptar suas fontes de alimento em resposta a crises de saúde? Robert Raft realmente criou nossa bandeira? Com certeza. Robert Raft é considerado o autor da bandeira americana moderna que conhecemos hoje. Esse símbolo icônico de liberdade e unidade não surgiu do nada. Ele é o resultado do trabalho de design de Raft para um projeto específico. Ele não apenas criou uma representação visual impressionante dos Estados Unidos, mas também recebeu uma recompensa financeira significativa por seus esforços. Isso destaca a importância de reconhecer e recompensar a criatividade, especialmente quando ela representa a identidade de uma nação. O design com 13 listras e 50 estrelas lembra a unidade dos estados e os sacrifícios feitos pela liberdade. É surpreendente pensar que por trás de um símbolo tão reconhecível está o talento de uma única pessoa e o valor atribuído à sua contribuição. Quais outras surpresas podemos descobrir sobre nossos símbolos nacionais? Vamos entender a verdade sobre a depressão e os neurotransmissores. A depressão afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e muitas vezes está relacionada ao desequilíbrio de neurotransmissores, como serotonina, norepinefrina e dopamina.
Essas substâncias são fundamentais para regular o humor e o estado emocional. Quando seus níveis estão alterados, isso pode causar sentimentos de tristeza, desesperança e perda de interesse nas atividades diárias. Muitos tratamentos para a depressão visam restaurar os níveis desses neurotransmissores, especialmente a serotonina, que é um dos principais fatores na regulação do humor. Medicamentos como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ISRS, são frequentemente prescritos para aumentar a disponibilidade de serotonina no cérebro, ajudando a melhorar o humor e a saúde emocional geral. Além disso, mudanças no estilo de vida, como atividade física e alimentação balanceada, também podem impactar positivamente os níveis de neurotransmissores. Compreender essas conexões é importante, pois abre caminho para tratamentos mais eficazes e promove uma abordagem holística à saúde mental. Você já pensou na ciência por trás dos seus sentimentos? Vamos descobrir a verdade sobre a magia dos vagalumes. Os vagalumes produzem uma incrível luz bioluminescente que nos fascina. Diferente das fontes de luz comuns que aquecem, a luz dos vagalumes é fria e muito eficiente. Esse fenômeno natural acontece devido a uma reação química envolvendo um pigmento chamado luciferina e uma enzima conhecida como luciferase. A principal razão pela qual esses insetos brilham, especialmente nas quentes noites de verão, é para atrair parceiros. Os machos piscam sua luz em padrões únicos para se destacar, enquanto as fêmeas respondem com seus sinais, criando uma dança hipnotizante de luzes na escuridão. Essa forma de comunicação é não apenas bela, mas essencial para a reprodução deles. A luz não só nos encanta, mas também ajuda a preservar a espécie. Ao entender a ciência por trás desse espetáculo luminoso, apreciamos ainda mais a força criativa da natureza. Na próxima vez que você ver vagalumes iluminando uma noite de verão, lembre-se da incrível biologia por trás de sua luz mágica. Muitos não sabem, mas os cavalos não podem vomitar. Essa característica única está relacionada ao funcionamento do sistema digestivo deles. Os cavalos têm uma forte faixa muscular, chamada esfíncter, na entrada do estômago, que impede que a comida volte, embora isso os ajude a digerir eficientemente materiais vegetais fibrosos. Também significa que eles estão em risco se comerem algo tóxico ou prejudicial. Se um cavalo ingere comida estragada ou certas plantas, ele não pode simplesmente vomitar para se livrar da ameaça. Em vez disso, isso pode levar a cólicas, uma condição dolorosa e potencialmente perigosa, onde gases e toxinas se acumulam no estômago. Por isso, os donos de cavalos devem prestar atenção ao que seus animais comem e garantir uma alimentação equilibrada para manter uma boa saúde digestiva. Então, lembre-se da próxima vez que você ver um cavalo mastigando grama. É um milagre da biologia e um lembrete dos sérios riscos à saúde deles. A morte clínica ocorre quando o coração para de bater, o que significa que a circulação sanguínea e logo depois a atividade cerebral cessam. Mas o que é surpreendente é que, mesmo após a parada cardíaca, as células do seu corpo podem continuar ativas por alguns minutos a horas. Esse fenômeno é chamado de morte biológica. Durante esse tempo, alguns órgãos e tecidos podem receber oxigênio suficiente para sobreviver, o que retarda o processo de decomposição. Por exemplo, as células do cérebro podem viver cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio, enquanto alguns órgãos podem funcionar por mais tempo. Esse intervalo de tempo é crucial, especialmente em situações médicas, como a reanimação, onde cada segundo conta. Compreender a transição da morte clínica para a morte biológica pode ajudar os médicos a tomar decisões mais informadas em situações de emergência. Isso levanta questões sobre a vida, a morte e o que significa estar verdadeiramente vivo. Não é incrível como nossos corpos são complexos? Você não vai acreditar no que fazer com a roupa após a radiação. Se você já se perguntou o que fazer em caso de um acidente radioativo, aqui vai uma dica importante. Tirar toda a roupa pode mudar a situação. Se você foi exposto à radiação, é preciso agir rápido. Ao remover a roupa, você pode eliminar até 90% dos materiais radioativos que podem ter se depositado na sua pele. Essa ação simples reduz bastante sua exposição, ajudando a proteger sua saúde. A radiação pode vir de várias fontes, como acidentes em usinas nucleares ou procedimentos médicos. Lembre-se de que mesmo depois de tirar a roupa, é fundamental lavar bem a pele para remover as partículas restantes. Isso não só vai te fazer sentir mais seguro, mas também diminui os riscos potenciais à saúde relacionados à radiação.
Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação envolvendo radiação, lembre-se desse passo rápido e eficaz. Você sabia sobre o gigantesco Atlas de Clank? Este enorme livro é um dos maiores do mundo, medindo 1,75 metros de altura e 1,9 metros de largura. Ele é tão pesado que pelo menos 6 pessoas são necessárias para transportá-lo. O Atlas foi presenteado ao rei Carlos II, em 1660, pelo comerciante holandês Johan Clank. Este incrível atlas contém 41 mapas do século XVII, mostrando partes da Europa e do sul da Ásia, nos oferecendo uma visão fascinante sobre o conhecimento geográfico da época. Você pode ver como nossa compreensão do mundo mudou ao longo dos séculos. O Atlas de Clank não é apenas um livro, é um tesouro histórico que conta sobre explorações, comércio e como as pessoas viam nosso planeta no passado. Imagine folhear suas páginas gigantes e descobrir os mistérios do século XVII. Não é incrível pensar nos segredos que este atlas guarda? A Capela dos Ossos em Portugal é uma construção única e sombria, localizada em Évora. Construída no século XVI, ela conta uma história assustadora através de sua decoração fria. As paredes internas são adornadas com ossos de cerca de 5.000 monges, oferecendo aos visitantes uma visão intrigante, mas sombria da história. Cada crânio e osso estão dispostos com cuidado, criando uma atmosfera impressionante que provoca admiração e reflexão. A capela foi projetada por monges franciscanos que queriam lembrar os vivos sobre a inevitabilidade da morte, usando esses ossos para incentivar os fiéis a viverem de forma virtuosa. Ao entrar nesse lugar fascinante, o contraste entre o lembrete sombrio da mortalidade e a arte elaborada das exposições ósseas deixa uma impressão duradoura. Ao caminhar pela capela, você pode refletir sobre a vida desses monges e as razões que levaram à criação dessa obra assustadora, mas bela. Você teria coragem de visitar essa capela incomum e confrontar sua arte fria. Prepare-se para se surpreender com o escândalo de fraude. Em 2001, o major do exército Charles Ingram cometeu uma das fraudes mais famosas da história da televisão no programa Quem Quer Ser um Milionário, competindo por uma quantia que poderia mudar sua vida. Ingram astutamente usou a tosse de outro participante como sinal para indicar as respostas corretas. Esse truque audacioso foi realizado diante de milhões de espectadores, passando despercebido. Ingram não agiu sozinho. Ele tinha cúmplices que ajudaram a organizar um esquema que exigia planejamento cuidadoso e cronometragem. No entanto, a verdade acabou alcançando-o. Após uma investigação minuciosa, Ingram e seus cúmplices foram condenados por fraude, destacando até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por uma chance de riqueza e fama. Este caso não apenas chocou os fãs do programa, mas também levantou questões sérias sobre a honestidade dos programas de jogos e o que as pessoas estão dispostas a fazer para vencer. O que você acha que um passo tão ousado pode impactar a vida de uma pessoa a longo prazo? Você já se perguntou como as maçãs crescem na Sibéria? Nick Afordibanov, um agricultor dedicado, encontrou uma maneira incrível de cultivar maçãs do tamanho de pérolas em um dos lugares mais frios do planeta. Sua fazenda na Sibéria enfrenta invernos rigorosos e geadas que normalmente são fatais para a maioria das árvores frutíferas. No entanto, essas maçãs únicas evoluíram para suportar o clima extremo, desenvolvendo uma casca resistente que as protege do frio, mantendo uma textura crocante por dentro. Nick escolhe cuidadosamente as variedades de maçãs que não só sobrevivem, mas também produzem frutos saborosos. O pequeno tamanho dessas maçãs as torna uma iguaria especial, cheia de sabor. Essa abordagem inovadora à agricultura destaca como a natureza pode se adaptar e prosperar em condições onde você menos espera. Você já experimentou uma maçã siberiana ou acha que o clima pode influenciar de maneira surpreendente nossa comida? Por que a Copa Geomira empolga jogadores ao redor do mundo? Este concurso único permite que os participantes explorem o vasto mundo do Google Maps, usando suas habilidades geográficas para identificar diferentes locais. Os jogadores analisam imagens do Google Street View para ver cenas reais de todo o mundo. O desafio é adivinhar onde essas fotos foram tiradas, e a precisão garante pontos. Imagine-se explorando ruas movimentadas, paisagens rurais tranquilas, ou até mesmo joias escondidas que a maioria dos viajantes não percebe. Não é apenas um palpite, é também uma oportunidade de aprender.
Ao jogar, você pode descobrir curiosidades sobre diferentes culturas e atrações. Milhões de jogadores de vários países participam, criando uma plataforma vibrante para a competição amigável. Alguns até desenvolvem estratégias para suas respostas, baseando-se em pontos turísticos ou características do terreno, enquanto outros confiam na intuição. A Copa Geomira não é apenas um jogo, é uma maneira divertida de expandir seu conhecimento sobre o mundo e interagir com outros amantes da geografia. Então, está pronto para testar suas habilidades e descobrir quantos lugares você consegue identificar? Difícil de acreditar, mas a manga é o rei das frutas. As mangas conquistaram o mundo, tornando-se a fruta mais popular do planeta, até mais do que maçãs e bananas. Seu sabor doce e textura suculenta as tornam favoritas entre as pessoas. Originárias do sul da Ásia há mais de 4.000 anos, essas frutas vibrantes se espalharam pelo mundo e se tornaram parte essencial de muitas culinárias. Em países como a Índia, a manga não é apenas uma fruta, é celebrada em festivais, arte e cultura. Seu sabor varia conforme a variedade, desde a rica Alfonso até a refrescante Radem. As mangas são saudáveis, ricas em vitaminas A e C, fortalecem o sistema imunológico e agradam seu paladar. Então, da próxima vez que você morder uma manga suculenta, lembre-se de que está desfrutando de um fenômeno global que conquistou os corações dos amantes de frutas ao redor do mundo. Prepare-se para a novidade do capacete K9. Este capacete inovador, desenvolvido especialmente para cães que trabalham em condições perigosas, como na polícia ou no exército, muda nossa visão sobre a segurança dos animais. O primeiro modelo, conhecido como Trident M1, utiliza tecnologias avançadas de impressão 3D, garantindo um ajuste perfeito e proteção extra para nossos heróis peludos. Assim como os capacetes humanos protegem seus usuários, o capacete K9 foi criado para evitar possíveis ferimentos durante a execução de tarefas importantes. Esses cães de trabalho frequentemente enfrentam situações difíceis, e o capacete K9 oferece o nível de segurança necessário. Imagine um cão policial na linha de frente, usando esse equipamento com confiança, protegendo seu parceiro. Com essa tecnologia revolucionária, nossos fiéis companheiros podem atuar em ambientes perigosos com mais proteção do que nunca. Não é incrível ver como as inovações ajudam a manter a segurança de nossos amigos de 4 patas? É verdade que os peixes podem se organizar. Em situações de emergência, muitas espécies de peixes, como o colorido tetra neon, mostram uma incrível cooperação, formando linhas ordenadas. Esse instinto é crucial quando precisam fugir rapidamente de ameaças. Em vez de simplesmente dispersar, os tetras seguem uns aos outros, o que ajuda a evitar colisões e o caos desnecessário. A capacidade deles de seguir regras sociais em momentos de estresse demonstra uma adaptação impressionante ao ambiente. Ao passar por espaços estreitos, esses pequenos peixes se orientam instintivamente, garantindo uma saída rápida sem ficar presos ou causar engarrafamentos. Esse comportamento fascinante não só destaca suas habilidades sociais, mas também mostra como os instintos evolutivos os ajudam a sobreviver na natureza. Portanto, da próxima vez que você ver um cardume de peixes em um aquário, lembre-se de que eles podem estar ensaiando juntos para situações de emergência. Conheça o gigante dos céus, o albatroz errante. Esta magnífica ave possui as maiores asas entre todas as aves vivas, alcançando impressionantes 3,6 metros de ponta a ponta. Imagine uma criatura que paira sem esforço sobre o oceano, deslizando no vento por horas, sem bater as asas. O albatroz errante habita principalmente o Oceano Sul, onde navega habilidosamente por vastas áreas em busca de alimento, como lulas e peixes. Essas aves incríveis podem percorrer milhares de milhas, mostrando sua resistência e habilidade em voar. Suas longas asas são perfeitas para o deslizamento dinâmico, permitindo que cubram grandes distâncias com o mínimo de energia. Isso significa que podem ficar no mar por semanas, se reproduzindo e descansando em ilhas remotas. Infelizmente, a atividade humana, como a pesca e a destruição de habitats, ameaça suas populações. Ao entender e preservar seus habitats naturais, podemos ajudar a garantir que essas magníficas aves continuem a prosperar em nossos céus. É incrível pensar em sua jornada sem fim pelo oceano. Você pode se surpreender com sua situação financeira. Não ter dívidas e ter um patrimônio líquido zero, na verdade, coloca você em uma posição melhor do que 25% da população mundial.
Isso pode parecer ilógico em um mundo onde riqueza, muitas vezes, está ligada a bens materiais e investimentos financeiros, mas destaca uma verdade importante sobre a gestão financeira. A maioria das pessoas ao redor do mundo enfrenta sérias dívidas, seja por empréstimos, cartões de crédito ou hipotecas. Na verdade, milhões de pessoas lutam apenas para sobreviver. Em contraste, não ter dívidas oferece uma vantagem única e um sentimento de liberdade financeira que muitos desejam. Isso significa que você não depende de credores, o que pode ser uma grande fonte de estresse. Além disso, quer você esteja economizando para objetivos futuros ou apenas aproveitando a vida com menos limitações financeiras, essa estabilidade proporciona paz de espírito. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, lembre-se de que saúde financeira não é apenas números na conta bancária, é liberdade de dívidas e a capacidade de tomar decisões sem preocupações financeiras. Você sabia sobre a incrível piolho de peixe? Esse ser único, chamado Cimotoa exigua, é um crustáceo parasitário que faz algo chocante. Ele substitui a língua do peixe. Primeiro, ele devora completamente a língua do peixe e depois se fixa no restante, assumindo a função de uma nova língua. Essa adaptação incomum permite que o parasita sobreviva enquanto o peixe continua a se alimentar, transformando a relação predatória em uma estranha parceria. O que torna o Cimotoa exigua ainda mais fascinante é que ele é o único parasita conhecido capaz de substituir um órgão vital. Essa conexão estranha levanta muitas questões sobre as estratégias de sobrevivência no mundo animal e destaca a complexidade da vida subaquática. Você consegue acreditar que existem interações tão estranhas na natureza? A criatividade da natureza muitas vezes nos deixa maravilhados. E se eu disser que o ferro é essencial para a vida? O ferro, com o número atômico 26, é um elemento incrível que ocupa um lugar importante no nosso mundo. Ele é amplamente encontrado na crosta terrestre e no núcleo, e não é apenas um material de construção para a indústria, é vital para a nossa existência. O núcleo deste metal, que contém 26 prótons, o torna poderoso em várias aplicações. Uma das suas funções mais importantes é ser um componente da hemoglobina no nosso sangue. A hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio por todo o corpo, permitindo que respiremos e energizando nossas células. Sem ferro, nosso corpo não funcionaria corretamente, o que levaria à fadiga e a outros problemas de saúde graves. Além disso, a versatilidade do ferro o torna um material-chave na produção de muitos itens do dia a dia, desde carros até edifícios. Compreender a importância do ferro ressalta não apenas seu valor industrial, mas também mostra como ele está ligado à nossa biologia. Então, da próxima vez que você pensar em metais, lembre-se do papel que o ferro desempenha, tanto na Terra quanto no seu próprio corpo. E se eu te disser que os morcegos tomam banho de cabeça para baixo? É verdade. Esses seres incríveis têm uma maneira única de se manterem limpos, usando a gravidade a seu favor. Quando os morcegos querem se lavar, eles ficam de cabeça para baixo, permitindo que a água limpe seus corpos facilmente. Essa posição ajuda a alcançar lugares difíceis que precisam de uma boa lavagem. Você pode se surpreender ao saber que os morcegos usam suas asas e patas para espirrar água em si mesmos, aproveitando ao máximo o ambiente ao redor. Esse método não só os ajuda a se manterem limpos, mas também é importante para sua saúde. Os morcegos costumam viver em colônias, então manter a higiene é crucial para evitar a propagação de doenças. Esses seres inteligentes adaptaram sua técnica de banho ao seu estilo de vida, mostrando que até os animais mais incomuns podem encontrar soluções práticas para tarefas do dia a dia. Na próxima vez que você ver um morcego, pense em como ele mantém seu pelo limpo e saudável de uma maneira tão inusitada. Você acredita no desafio de Kumar Anantan com cobras? Em 1980, Kumar Anantan decidiu testar sua coragem e participar de um experimento incomum. Passar 72 horas em uma cabine cheia de 72 cobras venenosas. Esse ato surpreendente, que parece cena de filme de aventura, mostrou a bravura e autocontrole de Anantan em uma situação arriscada. Trancado na cabine, ele precisava manter a calma, entendendo o comportamento das cobras e permanecendo alerta. Cobras como as cobras reais e jararacas são conhecidas por suas mordidas venenosas, mas Kumar conseguiu sair ileso após 3 longos dias. Sua história incrível transmite a mensagem de que, com conhecimento e respeito pela natureza, podemos coexistir até mesmo com as criaturas mais perigosas. Essa experiência não só testou sua resistência mental,
mas também gerou discussões sobre medo e respeito pela vida selvagem. Ele inspirou muitos a repensar suas opiniões sobre cobras, mostrando que o entendimento pode ajudar a superar o medo. O que você faria em uma situação tão emocionante? Muitos não sabem, mas em Los Alamos, em 1963, ocorreram tremores subterrâneos. Durante um teste nuclear secreto, um evento sísmico impressionante foi registrado a 41 metros por segundo. Esse teste fazia parte do programa de armas nucleares do UA. E embora devesse permanecer subterrâneo, as ondas de choque foram sentidas longe e amplamente. Sismólogos, cientistas que estudam terremotos, trabalharam incansavelmente para analisar esse evento, mas o local exato do teste nunca foi encontrado. Imagine uma explosão poderosa debaixo da Terra, criando vibrações, mas permanecendo escondida de nossos olhos. Esse incidente misterioso levanta questões sobre a escala dos testes nucleares subterrâneos e seu impacto em nosso planeta. Talvez haja mais testes secretos esperando para serem revelados. O evento em Los Alamos, em 1963, nos lembra do poder da ciência e dos mistérios que estão escondidos sob nossos pés. Você já notou as estrelas na bandeira do Brasil? Elas não são apenas enfeites, têm um significado importante. A bandeira do Brasil, com seu fundo verde vibrante e um grande losango amarelo, possui 27 estrelas brancas, cada uma representando as constelações visíveis no céu, quando o Brasil declarou sua independência em 7 de setembro de 1822. Cada estrela simboliza um estado brasileiro ou o Distrito Federal, e sua disposição reflete o céu noturno sobre o Rio de Janeiro naquela época. Esse design único não só destaca a identidade da nação, mas também conecta sua história ao cosmos. As estrelas lembram os brasileiros de suas raízes e de um momento crucial de liberdade. Então, da próxima vez que você ver a bandeira tremulando, olhe atentamente para essas estrelas e pense na história que elas contam sobre independência e orgulho nacional. Difícil de acreditar, mas a Nova Zelândia estava à venda. Este leilão inusitado no eBay aconteceu em meio a uma competição divertida entre a Austrália e a Nova Zelândia. Desde o lançamento do eBay em 1995, ele se tornou famoso por seus anúncios estranhos, mas nenhum deles chamou tanto a atenção quanto a tentativa de vender um país inteiro. A oferta pela Nova Zelândia chegou a $3.000 de forma divertida, antes que os funcionários do eBay interviessem e parassem o leilão. Essa brincadeira destacou a rivalidade amigável entre as duas nações, onde os australianos costumam brincar com seus vizinhos kiwis. Embora o anúncio nunca tenha sido sério, ele mostrou o lado divertido dos mercados online e como eles podem trazer um pouco de risadas junto com o comércio. De itens colecionáveis raros a ideias estranhas como essa, o eBay continua a nos surpreender com seu catálogo em constante mudança de produtos interessantes. Qual foi o item mais maluco que você já viu à venda? Você pode acreditar como é feito o café de civetas? Essa bebida única, conhecida como Kopi Luwak, é feita a partir de grãos de café que seguem um caminho inusitado. O processo começa nas florestas do Sudeste Asiático, onde civetas, pequenos mamíferos noturnos, comem as frutas do café. Enquanto as frutas são digeridas no estômago da civeta, enzimas especiais fermentam parcialmente os grãos, melhorando seu sabor. Depois que a civeta excreta os grãos não digeridos, os agricultores os coletam, limpam cuidadosamente e torram, transformando-os em um café delicioso. A bebida resultante é famosa por seu sabor suave e rico, frequentemente descrita como uma das xícaras de café mais luxuosas. No entanto, esse café gourmet gera controvérsias. Questões éticas surgem devido ao tratamento das civetas em alguns métodos de produção, onde são mantidas em cativeiro e alimentadas com uma dieta restrita. Apesar disso, os verdadeiros amantes do café ainda apreciam o caráter único do Kopi Luwak. Então você se atreve a experimentar uma xícara de café de civetas. Crocodilos perto do Crocosaurus Cove na Austrália. Este incrível zoológico de vida selvagem em Darwin oferece aos visitantes uma rara oportunidade de se aproximar de alguns dos maiores crocodilos do planeta. Imagine nadar ao lado desses magníficos crocodilos marinhos. É uma sensação emocionante. No Crocosaurus Cove, você pode não apenas observar esses incríveis répteis, mas também participar da alimentação.
o que lhe dará uma ideia de como interagir com eles de forma segura. O parque possui várias exposições com diferentes répteis, tornando-o um lugar ideal para amantes de animais e aventureiros. Você pode aprender sobre o comportamento dos crocodilos, visitar a famosa Cápsula da Morte, onde você é mergulhado em um tanque cercado por crocodilos, e descobrir como os esforços de conservação ajudam a proteger essas criaturas pré-históricas. Você já pensou em se aproximar tanto de um crocodilo? Acredite ou não, os cartões com chip existem há várias décadas. A ideia de usar tecnologia inteligente em cartões de crédito e débito surgiu na década de 1980, mas a verdadeira popularidade da tecnologia EMV só chegou no final dos anos 1990. EMV é a sigla para Europay, Mastercard e Visa, os 3 desenvolvedores responsáveis por essa inovação. A principal razão para a introdução dos cartões com chip é aumentar a segurança das transações financeiras, dificultando muito a clonagem por parte dos golpistas. Diferente dos cartões magnéticos tradicionais, que são fáceis de copiar, os cartões com chip geram um código único para cada transação. Isso significa que, mesmo que um ladrão consiga interceptar os dados, ele não poderá usá-los novamente. Hoje, você pode encontrar esses cartões com chip nas carteiras ao redor do mundo, permitindo pagamentos por aproximação e adicionando um nível extra de segurança aos seus gastos. Não é incrível como um simples cartão pode proteger seu dinheiro suado? Descubra as maravilhas das copas das árvores no Parque Nacional Kakun. Este parque, localizado na floresta tropical verde de Gana, oferece uma incrível trilha suspensa que permite que você caminhe entre as copas das árvores. Esta aventura única proporciona vistas deslumbrantes e uma rara oportunidade de observar a diversa vida selvagem do parque de uma altura privilegiada. Ao caminhar pela trilha, você pode ver pássaros coloridos voando entre os galhos, ou até mesmo macacos brincando nas árvores. O parque abrange mais de 400 km² de floresta densa, onde o ar é preenchido com os sons das folhas farfalhando e dos animais cantando. Este rico ecossistema abriga inúmeras espécies de borboletas, pássaros e plantas, tornando-o um paraíso para amantes da natureza e aventureiros. Você já sonhou em caminhar alto acima do chão da floresta, cercado por uma incrível biodiversidade? Acredite ou não, mas a prancha celestial na montanha Huashan assusta. Este emocionante percurso na China é considerado o caminho a pé mais perigoso do mundo. A prancha celestial tem 100 metros de comprimento e está perigosamente fixada a uma parede vertical. Imagine caminhar por uma trilha estreita de apenas 30 centímetros de largura, com um abismo de um lado. Turistas que se aventuram por aqui costumam usar cintos de segurança, pois até mesmo um pequeno escorregão pode ser fatal. A sensação de altura proporciona vistas deslumbrantes, mas também provoca uma descarga de adrenalina. Muitos aventureiros vão a Huashan para apreciar a beleza da natureza e enfrentar seus medos. A combinação de paisagens impressionantes e perigo real torna essa trilha inesquecível, mas não é para os fracos de coração. Você é corajoso o suficiente para tentar atravessar a prancha celestial sozinho? Você sabia que o Nickelodeon quase cancelou um clássico das festas? O episódio de Natal favorito, Hey Arnold, poderia ter sido cancelado, porque os executivos achavam que as crianças não se interessariam pela história da Guerra do Vietnã. Isso teria sido uma grande perda para os fãs. No entanto, uma das executivas mudou de ideia quando seu filho de 9 anos assistiu à versão preliminar. Sua pergunta inocente, "Mãe, isso é sobre a Guerra do Vietnã?", fez com que ela percebesse que temas históricos e empatia podem interessar as crianças. Esse momento não apenas salvou o episódio, mas também destacou a importância das histórias para entender temas complexos, mesmo para os pequenos. O episódio foi ao ar em 2002, celebrando o espírito das festas, enquanto abordava questões reais. Assim, graças a uma criança curiosa, uma valiosa lição da história se tornou parte da tradição festiva. Você já pensou no tamanho do Canadá? Os territórios do norte do Canadá, incluindo o Yukon, os territórios do noroeste e Nunavut, impressionam pelo seu tamanho. Juntos eles ocupam uma área quase igual à da Índia, tornando-se uma parte importante da paisagem canadense. Essas regiões abrangem mais de 3,9 milhões de quilômetros quadrados e mostram uma beleza natural e incrível. Montanhas majestosas, vastas florestas e uma fauna única.
A região é pouco habitada e suas comunidades refletem o rico legado dos povos indígenas. Nesses lugares do norte, as estações trazem mudanças drásticas. Longos verões ensolarados contrastam com invernos frios e escuros. Culturas fascinantes prosperam aqui, à medida que as pessoas se adaptam às condições rigorosas, mantendo suas tradições. Portanto, da próxima vez que você pensar no tamanho do Canadá, lembre-se de que seus territórios do norte ocupam um espaço incrível, comparável à vasta área da Índia. E se eu disser que o nome João é histórico? Ao longo de mais de 4 séculos, o nome João apareceu na história, ganhando enorme popularidade e significado. Especialmente no budismo, esse nome tem uma profunda ressonância. Na verdade, João é frequentemente visto como uma ponte entre diferentes culturas, devido ao seu uso em várias línguas e tradições. No budismo, os nomes têm um significado espiritual, e João reflete qualidades como sabedoria e compaixão. Por isso você pode encontrar variações do nome João por toda a Ásia, de Jian a Jean, cada uma ligada a uma rica história e ensinamentos filosóficos. Esse nome não apenas sobreviveu a gerações, mas também prosperou, frequentemente associado a personalidades e pensadores influentes. Pense em quantos Joãos impactaram nosso mundo. Com um legado tão significativo, é interessante refletir sobre como um nome simples pode abranger culturas e séculos, não é mesmo? Por que a idade impede algumas pessoas de correr? A história de Fauja, especialmente como um corredor inspirador de turbante, mostra que a idade é apenas um número. Começando sua jornada na corrida aos 89 anos, Fauja dedicou toda a sua vida à agricultura, demonstrando que nunca é tarde para aceitar novos desafios. Sua incrível determinação levou a um evento histórico em 2011, quando ele se tornou o primeiro centenário a completar uma maratona no Maratona de Toronto. Com seu turbante tradicional e um sorriso largo, Fauja cruzou a linha de chegada com uma energia e entusiasmo impressionantes, provando que a idade não deve limitar nossos sonhos. Sua trajetória inspira pessoas de todas as idades a se manterem ativas e a seguirem suas paixões, mostrando a incrível força da perseverança. Seja correndo jardineiro ou aprendendo uma nova habilidade, Fauja nos lembra que cada ano pode ser uma oportunidade para crescimento e conquistas. Quem se inspirará a calçar os tênis de corrida a seguir? Você já se perguntou por que os coelhos não conseguem vomitar? Esse é um fato interessante relacionado ao seu sistema digestivo único. Diferente de muitos mamíferos, os coelhos têm um trato digestivo unidirecional, o que significa que a comida se move apenas em uma direção, da boca, passando pelo estômago, até o intestino. Essa característica anatômica ajuda os coelhos a absorverem nutrientes de forma eficiente dos alimentos vegetais. No entanto, isso também significa que se eles comerem algo prejudicial, não podem simplesmente vomitar, como fazem gatos ou cães. Por isso, é muito importante que os donos de coelhos fiquem atentos ao que seus amigos peludos estão comendo. Alimentos que são seguros para outros animais de estimação podem ser tóxicos para os coelhos. Por exemplo, muitas frutas e verduras são ótimos petiscos, mas coisas como chocolate ou alimentos processados podem causar sérios problemas de saúde. Então, se você está pensando em ter um coelho, não se esqueça de pesquisar quais petiscos são seguros e monitorar sua dieta para que eles fiquem felizes e saudáveis. Você consegue imaginar que a Nintendo faz entregas à noite? Em uma reviravolta surpreendente em sua estratégia de entrega, a Nintendo desenvolveu métodos noturnos para evitar roubos pela Yakuza, uma famosa organização criminosa japonesa. Ao optar pela escuridão, a Nintendo buscou minimizar o risco de que seus valiosos produtos caíssem em mãos erradas. Essa decisão inteligente não só mostrou seu compromisso em proteger seus consoles e jogos favoritos, mas também destacou os reais desafios que as empresas enfrentam em áreas urbanas. Com a chegada da noite, caminhões saem para garantir a entrega das últimas novidades em jogos nas lojas, sem chamar atenção indesejada. Essa abordagem proativa ajuda a Nintendo a manter sua reputação e a manter o interesse dos fãs em novos lançamentos. Então, da próxima vez que você desembalar um novo jogo da Nintendo, pode aproveitar os resultados de suas astutas manobras noturnas. Você sabia que os hippies foram a base do movimento ecológico? Nos anos 60, surgiu uma contracultura vibrante, que trouxe ideias importantes sobre a proteção do meio ambiente, ainda relevantes hoje. Embora muitas vezes sejam vistos como pessoas despreocupadas, esses inovadores foram pioneiros na luta por um planeta mais saudável.
Eles apoiaram conceitos como agricultura orgânica e reciclagem muito antes de se tornarem populares. Seus movimentos de base desempenharam um papel fundamental no lançamento do Dia da Terra em 1970, uma celebração que destaca nosso compromisso com a proteção do meio ambiente. Essas pessoas apaixonadas se opuseram à energia nuclear e à poluição, pedindo à sociedade que reconsiderasse sua relação com a natureza. Ao promover o desenvolvimento sustentável e a harmonia com a Terra, os hippies estabeleceram as bases do ecologismo moderno, inspirando muitos ativistas futuros. Sua mensagem continua a influenciar os esforços globais para combater as mudanças climáticas e proteger os ecossistemas. Então, da próxima vez que você reciclar ou escolher produtos orgânicos, lembre-se dos hippies que iniciaram esse movimento. Notícia incrível! A Tesla agora oferece o piloto automático por assinatura. A função de piloto automático completo está disponível mensalmente, tornando essa tecnologia mais acessível a todos. Em vez de pagar um valor alto de uma só vez, os motoristas podem aproveitar esse sistema avançado de assistência ao dirigir por uma taxa mensal menor. Essa abordagem inovadora permite que os clientes experimentem essa função avançada facilmente. No entanto, também levanta algumas preocupações. Se o usuário esquecer de renovar a assinatura, ele perderá temporariamente o acesso às funções de condução. Isso gera dúvidas sobre a confiabilidade e segurança, já que os proprietários precisam ficar atentos aos seus pagamentos. Essa nova modelo de assinatura mudará nossa visão sobre a posse de um carro? Ao reduzir a barreira de entrada, a Tesla espera atrair mais pessoas para os benefícios da condução autônoma, mas os riscos associados às assinaturas farão os usuários pensarem duas vezes. Descubra a conexão assustadora da família Tierney. Esta história impressionante nos leva à represa Hoover, uma obra de engenharia notável. O que torna essa história ainda mais fascinante é o destino inusitado da família Tierney. George Tierney, o primeiro trabalhador contratado para a represa, começou seu trabalho em 1931. 13 anos depois, seu filho Patrick Tierney foi o último a deixar o canteiro de obras em 1944. Ambos, pai e filho, estão ligados por uma coincidência macabra. Ambos faleceram no dia 20 de dezembro. Suas mortes ocorreram exatamente 13 anos apartadas, criando uma conexão sombria entre duas gerações. Essa coincidência desperta curiosidade e admiração sobre como os destinos se entrelaçam e que legado deixamos. A represa Hoover se ergue orgulhosamente hoje, mas também guarda as memórias das pessoas trabalhadoras que a construíram. O que você acha dessa incrível história da família? A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura frequentemente ultrapassa 50 graus Celsius. Este lugar incrível não é só sobre calor. Há fontes ácidas, vastos salares e crateras vulcânicas ativas, criando uma paisagem que parece de outro planeta. Surpreendentemente, a vida aqui prospera. Micróbios extremófilos que conseguem sobreviver em condições severas se alimentam de enxofre e calor. Esses pequenos organismos oferecem pistas interessantes sobre como poderia ser a vida na Terra primitiva e podem até inspirar cientistas a buscar vida em outros planetas. Estudar a depressão de Danakil não só nos ajuda a entender a história do nosso planeta, mas também levanta questões sobre as possibilidades de vida além da Terra. Não é incrível como a vida pode se adaptar a condições tão extremas? Você sabia que a Avenida Churchill cruza a pista do aeroporto? Essa característica incrível de Gibraltar cria uma interseção rara entre a estrada e o céu. Quando os carros estão na Avenida Churchill, eles precisam parar quando um avião decola ou pousa. Isso garante a segurança tanto dos motoristas quanto dos pilotos, adicionando um elemento único ao cotidiano da região. Imagine dirigir em uma estrada movimentada e de repente parar para ver um avião passando acima de você. Moradores e turistas devem ficar atentos, pois a estrada é temporariamente fechada para os aviões, tornando esse evento inesquecível. Semáforos regulam essa interação entre carros e aviões, então é importante que todos sigam as regras. Essa combinação inusitada se tornou um ponto popular para fotos, onde visitantes capturam um momento incrível em que aviões e carros estão no mesmo espaço. É um exemplo marcante de como a vida urbana se cruza com a aviação de maneira surpreendente. Você sabia que os lagartos chifrudos podem espirrar sangue? Essa habilidade incrível é um mecanismo de defesa único dessas répteis interessantes que vivem no sul dos Estados Unidos.
Quando se deparam com predadores como aves ou cobras, os lagartos chifrudos conseguem expelir um jato de sangue de seus olhos, alcançando até 3 pés de distância. Essa tática incomum ajuda a assustar os atacantes e distraí-los o suficiente para que o lagarto consiga escapar. Imagine a surpresa de um predador faminto quando um jato de sangue aparece de repente. Esse sangue é rico em substâncias químicas de gosto desagradável, o que oferece uma proteção extra ao lagarto. Além dessa habilidade estranha, os lagartos chifrudos também usam camuflagem para se misturar ao ambiente, tornando-se difíceis de serem detectados. Com adaptações tão notáveis, esses répteis únicos realmente sabem como sobreviver na natureza. Porque o chocolate leva à magia do micro-ondas. Em 1945, uma descoberta acidental mudou para sempre nossa forma de cozinhar. O engenheiro Percy Spencer, enquanto trabalhava com tecnologia de radar, notou algo surpreendente ao usar um magnetron. Ele tinha um chocolate no bolso que derreteu inesperadamente durante os experimentos. Intrigado por esse fenômeno, decidiu investigar mais. Usando a energia das micro-ondas, ele criou o primeiro forno micro-ondas. A inovação de Spencer permitiu cozinhar rapidamente, fazendo as moléculas de água vibrarem, o que gera calor. Essa descoberta trouxe praticidade para as cozinhas do mundo todo, permitindo que as pessoas aquecessem sobras ou preparassem pratos em minutos. Hoje, os micro-ondas são comuns em lares, revolucionando nossa maneira de cozinhar. Você consegue imaginar um mundo sem essa forma rápida e fácil de aquecer alimentos? Você sabia que na África existem mais de 2.000 idiomas? Este continente incrível é composto por 54 países diversos, cada um com suas culturas e tradições únicas. Desde os mercados movimentados da Nigéria até as paisagens tranquilas de Madagascar, a rica variedade de idiomas reflete a vasta história e as dinâmicas sociais da África. Idiomas como o Swahili, Árabe e Zulu são apenas alguns dos muitos falados no continente. Cada idioma conta sua própria história, expressando os valores, crenças e experiências de seu povo. Você pode se surpreender ao saber que muitos países africanos promovem o multilinguismo, permitindo que as pessoas falem livremente várias línguas. Isso não apenas facilita a comunicação diária, mas também fortalece o senso de comunidade e o intercâmbio cultural. A diversidade linguística é uma parte importante da identidade africana, pois conecta as pessoas ao seu patrimônio e à sua história. Portanto, da próxima vez que você pensar na África, lembre-se de que não se trata apenas de uma única história. É um mosaico vibrante de vozes e idiomas que dá vida ao continente. Você consegue imaginar árvores líquidas ajudando nosso planeta? Esses bioreatores urbanos inovadores foram criados para combater a poluição do ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Isso significa que em nossas cidades barulhentas, junto com prédios e ruas, podem existir árvores de alta tecnologia que limpam o ar silenciosamente. Elas utilizam materiais e tecnologias modernas para imitar processos naturais, filtrando eficazmente poluentes nocivos. A ideia das árvores líquidas é aumentar as áreas verdes nas cidades sem ocupar muito espaço. Integrando-as nas paisagens urbanas, podemos melhorar significativamente a qualidade do ar, tornando nosso ambiente mais saudável e agradável para viver. Considerando que a mudança climática é um problema atual, soluções como as árvores líquidas trazem esperança para o futuro de nossas cidades. Será que essa é a revolução verde que estávamos esperando? Você já pensou no futuro das florestas amazônicas? Essa incrível região, frequentemente chamada de pulmão do planeta, enfrenta uma grave ameaça devido ao desmatamento contínuo. A Amazônia, lar de inúmeras espécies e povos indígenas, desempenha um papel crucial na regulação do clima, absorvendo dióxido de carbono e produzindo oxigênio. No entanto, se a atual taxa de derrubada de árvores e conversão de terras continuar, poderemos testemunhar uma transformação drástica desse ecossistema vital em um deserto árido. Essa mudança não apenas reduzirá a biodiversidade, mas também elevará as temperaturas globais, alterando os padrões climáticos em todo o mundo. A perda da Amazônia afetará a todos, desde as tribos locais que dependem de seus recursos, até os habitantes urbanos que estão a milhares de quilômetros de distância. Esse é um cenário preocupante, pois os cientistas nos alertam que proteger essa floresta é essencial para a saúde do planeta. Então, o que podemos fazer para ajudar a preservar a Amazônia e sua incrível diversidade de vida? Cada pequena ação conta na luta contra as mudanças climáticas.
o que realmente afeta a resistência de um carro. Na China, ocorreu um caso curioso com um Honda CR-V que, após um acidente, continuou funcionando normalmente. Esse evento chamou a atenção de engenheiros e amantes de carros. Eles iniciaram uma investigação para entender como esse veículo conseguiu seguir em frente sem danos visíveis após a colisão. Normalmente, quando os carros sofrem impactos, esperamos ver danos, como chassis quebrados ou sistemas com problemas. No entanto, o funcionamento contínuo deste CR-V levanta questões importantes sobre os padrões de segurança dos veículos e inovações no design. Será que este modelo tem uma estrutura robusta? Ou sistemas de segurança modernos foram ativados para ajudá-lo a suportar o impacto? Quaisquer que sejam as respostas, esse caso pode influenciar o futuro do design de carros e dos testes de segurança. Não é incrível o quanto podemos aprender com um único evento inesperado? A xingação pode te tornar mais sincero. Estudos recentes mostram que pessoas que costumam xingar podem ser mais autênticas ao expressar seus sentimentos. Essa conexão surpreendente destaca como a xingação pode ser uma ferramenta poderosa para liberar emoções. Quando as pessoas xingam, isso geralmente acontece em momentos de estresse ou emoção, revelando seus verdadeiros sentimentos. Longe de serem apenas palavras inadequadas, essas expressões podem fortalecer laços entre amigos, ajudando a transmitir camaradagem e experiências compartilhadas. Curiosamente, xingar também pode reduzir a dor e aumentar a resistência em situações difíceis. Portanto, da próxima vez que você ouvir alguém xingar, pense bem. Isso pode ser um sinal de que estão sendo honestos e abertos sobre seus sentimentos, adicionando um toque único à sua personalidade. Afinal, às vezes um xingamento bem colocado pode dizer o que palavras educadas não conseguem. Você já sentiu o cheiro de livros antigos? Uma equipe incrível de cientistas deu um passo criativo para capturar esse aroma querido em um perfume chamado Paper Passion. Essa fragrância única reproduz o maravilhoso cheiro de papel envelhecido, tinta e encadernações, mergulhando quem a usa em um mundo cheio de história e contos. A equipe pesquisou cuidadosamente os compostos específicos encontrados em livros clássicos para criar uma mistura que evoca nostalgia e calor. Imagine entrar em uma biblioteca antiga, onde as páginas de inúmeras histórias sussurram suas narrativas. Com Paper Passion, os amantes da literatura podem desfrutar desse aroma aconchegante no dia a dia, seja em uma livraria ou em casa. A ideia de usar um perfume inspirado em livros não só agrada nosso olfato, mas também desperta curiosidade sobre as histórias escondidas em nossos romances favoritos. Esse perfume inovador serve como um lembrete maravilhoso de nossa conexão com a literatura e da rica experiência que a leitura proporciona. Não é emocionante pensar em usar uma fragrância que conta uma história? Nomes incríveis de besouros. Você sabia desse fato interessante? O gênero de besouros Platypus tem uma história curiosa. Esse gênero foi nomeado em 1775, muito antes de as pessoas classificarem o famoso ornitorrinco. Você consegue imaginar a confusão? Para evitar mal-entendidos, os cientistas decidiram dar ao ornitorrinco um nome totalmente novo, Ornitorrinchus. É impressionante como funcionam as regras de nomenclatura na ciência. O besouro recebeu seu nome devido às raízes gregas da palavra platis, que significa plano, e pous, que significa pé, descrevendo a forma do inseto. Enquanto isso, o nome do ornitorrinco, que combina grego e latim, se traduz literalmente como pássaro-bico. Essa pequena confusão mostra como os nomes científicos podem mudar ao longo do tempo e destaca a importância de uma comunicação clara entre os pesquisadores. Então, da próxima vez que você ouvir o termo platypus, lembre-se de que ele se refere a um besouro e não apenas a uma adorável criatura aquática. E se eu disser que os abutres de pescoço pelado comem ossos? Essa ave incrível, também conhecida como lammergeier, tem uma dieta única. Vivendo em regiões montanhosas, essas majestosas criaturas se alimentam principalmente de ossos, sendo que 85% a 90% de sua dieta é composto por medula óssea. Seu sistema digestivo extraordinário permite que extraiam nutrientes desse material duro, que a maioria dos animais não consegue comer. Para quebrar os ossos, os abutres de pescoço pelado usam uma estratégia única. Eles os levantam bem alto e os soltam em superfícies rochosas, quebrando-os para acessar a nutritiva medula dentro.
Essa habilidade não só demonstra sua inteligência, mas também destaca seu papel no ecossistema, ajudando a reciclar nutrientes. Então, da próxima vez que você ver um abutre, lembre-se de que nem todos se alimentam de carniça. Alguns são verdadeiros gourmets de ossos, não é incrível? Um fato interessante sobre Kota Kebak. Esta cidade incrível é a maior nação muçulmana do mundo. Localizada em uma região onde história e cultura se encontram, Kota Kebak é um vibrante centro onde tradições convivem com a modernidade. Com uma população que se orgulha de seu legado islâmico, a cidade é famosa por suas magníficas mesquitas, mercados movimentados e deliciosa culinária local, que reflete suas ricas tradições. Os visitantes podem se perder em bazares cheios de tecidos coloridos e especiarias, enquanto o chamado à oração ecoa pelas ruas, lembrando a todos das fortes conexões na comunidade. Além disso, Kota Kebak demonstra um profundo compromisso com a educação e o bem-estar social, destacando a importância desses valores no dia a dia. Com o aumento do número de viajantes que desejam descobrir sua beleza e diversidade, surge a pergunta de como Kota Kebak continua a moldar o cenário cultural do mundo muçulmano. Prepare-se para se surpreender com a capacidade da sua bexiga. Você sabia que um adulto médio produz cerca de 6,3 xícaras de urina por dia? Isso é como encher uma grande garrafa de água. Nossos corpos filtram resíduos e excesso de líquido que vai para a bexiga, um saco elástico que pode conter cerca de meio litro de líquido. Imagine isso como uma pequena pinte de cerveja. Ela pode se expandir à medida que acumula urina. Embora sua bexiga possa armazenar essa quantidade de líquido, ela geralmente avisa o cérebro quando está mais da metade cheia. É por isso que sentimos a necessidade de ir ao banheiro regularmente. Curiosamente, a frequência urinária pode depender de muitos fatores, incluindo a quantidade de líquido que bebemos e o que comemos. É importante manter o equilíbrio hídrico, mas também é essencial ouvir os sinais do seu corpo. Não é incrível como nossos corpos lidam eficientemente com os resíduos? Incrível, mas é verdade. A Estátua da Liberdade foi um farol. Inicialmente instalada em 1886 como um majestoso símbolo de liberdade, a Lady Liberty teve uma função prática que poucos conhecem. Ela serviu como farol por 16 anos. Sua tocha, brilhando intensamente, era visível a 24 milhas de distância, ajudando a guiar os navios com segurança para o porto de Nova York. Essa dupla função a tornou não apenas um ícone, mas também uma parte importante da navegação em uma época em que a segurança no mar era crucial. Os navios que passavam pelo porto contavam com sua luz para evitar costas rochosas e portos lotados. Imagine o sol da manhã refletindo em sua superfície de cobre, enquanto os marinheiros procuram por sua tocha brilhante. Com o avanço da tecnologia, os faróis tradicionais se tornaram mais eficientes, e o papel da estátua mudou para um símbolo puramente. No entanto, esse capítulo fascinante em sua história destaca como ela simbolizava esperança e segurança para os recém-chegados e marinheiros. É verdade que Jeanne Calment viveu 122 anos? Sim, é verdade. Jeanne Calment estabeleceu o recorde como a pessoa mais velha do mundo, vivendo impressionantes 122 anos e 164 dias. Ela nasceu na França em 1875, e sua vida abrangeu 3 séculos, durante os quais ocorreram mudanças incríveis no mundo. Ela testemunhou a invenção do telefone, o surgimento da aviação e até o crescimento da internet. A notável longevidade de Calment chamou a atenção de pesquisadores e cientistas, que se sentiram motivados a estudar os segredos de uma vida longa. Alguns acreditam que seu amor por chocolate teve um papel, enquanto outros apontam seu estilo de vida ativo e laços familiares fortes como fatores-chave. Curiosamente, Jeanne permaneceu inteligente e espirituosa, mesmo aos 100 anos, frequentemente contando histórias sobre sua vida e experiências. Sua idade recorde levanta questões sobre genética, escolhas de vida e o que faz a vida ser longa e saudável. Podemos desvendar os segredos da longevidade a partir de sua história surpreendente? A busca por entender por que algumas pessoas vivem tanto tempo continua, despertando nossa curiosidade sobre nosso próprio processo de envelhecimento. Você sabia sobre as conexões incríveis na história da aviação? Em 1888, um grupo de pioneiros se uniu não apenas para criar a Sociedade Nacional de Geografia, mas também para fundar uma organização dedicada a pesquisas em aerodinâmica e construção de aviões.
Essa interseção de interesses destaca a diversidade das paixões dos primeiros inovadores. A Sociedade Nacional de Geografia buscava aumentar o conhecimento geográfico e a compreensão do mundo, muitas vezes através de pesquisas empolgantes e materiais visuais impressionantes, enquanto seu interesse pela aviação refletia um desejo ambicioso de conquistar os céus. Essa dupla busca resultou em conquistas tanto na geografia quanto na aviação, mostrando como áreas de estudo interconectadas podem se inspirar mutuamente. Portanto, quando você pensa nas alturas da tecnologia aeronáutica moderna, lembre-se de suas raízes, entrelaçadas com o espírito de exploração que os fundadores da Sociedade Nacional de Geografia sustentavam. Seu legado inspira curiosidade e inovação, desafiando as futuras gerações a expandir os limites do que sabemos e sonhamos. Qual será o próximo grande passo na exploração? Você sabia sobre as incríveis pedras de Etacolomita? Essas pedras únicas têm a capacidade de se dobrar sem quebrar, algo raro entre os materiais geológicos. As pedras de Etacolomita são especiais devido à sua composição mineral única, que permite absorver tensão e se deformar sob pressão. Ao contrário das pedras comuns, que se quebram sob carga, essas pedras podem se deformar significativamente sem perder a resistência. Os cientistas estão fascinados por esse fenômeno, pois entender o comportamento das pedras de Etacolomita pode levar a avanços em ciência dos materiais e engenharia. Imagine como poderíamos usar esses materiais flexíveis na construção, ou até para criar edifícios e pontes mais resistentes. Estudar essas pedras pode não apenas aprofundar nosso entendimento de geologia, mas também inspirar inovações que melhorem a resistência de objetos do dia a dia. As aplicações podem variar desde equipamentos esportivos mais duráveis até eletrônicos mais flexíveis. Não é empolgante pensar em como as maravilhas da natureza, como a Etacolomita, podem mudar nosso mundo? E se eu te contar sobre a glabela? A glabela é uma parte interessante da nossa anatomia, localizada bem entre as sobrancelhas na testa. Não é apenas uma área do seu rosto, é um ponto importante tanto na anatomia quanto no reconhecimento facial. Essa região desempenha um papel significativo para muitos pesquisadores que estudam as emoções humanas, já que a glabela, muitas vezes, ajuda a entender quando alguém está franzindo a testa ou insatisfeito. Na verdade, em algumas culturas, as expressões visíveis nessa área podem transmitir uma ampla gama de sentimentos sem precisar de palavras. Curiosamente, a glabela também pode ser foco de atenção em alguns procedimentos estéticos, onde as pessoas podem melhorar sua aparência, moldando ou destacando essa área. Além disso, o conhecimento sobre a glabela pode ser útil em áreas médicas, como dermatologia ou cirurgia plástica, onde entender a estrutura do rosto é fundamental. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, talvez você pense sobre essa parte pouco conhecida, mas significativa do seu rosto. Que tal dedicar um minuto para apreciar a glabela e seu papel na expressão humana? Um fato interessante sobre os sons em filmes de terror. A máquina dos pesadelos é um instrumento incrível, criado especialmente para produzir aqueles sons assustadores que associamos a filmes de terror. Imagine, ela gera sons sinistros que fazem os cabelos se arrepiarem, adicionando um elemento importante à atmosfera de medo. Desde os rangidos de uma casa assombrada até os sussurros inquietantes que pairam na escuridão, esses sons são essenciais para imergir os espectadores na experiência aterrorizante. Sem essa máquina única, muitos filmes de terror não conseguiriam criar a tensão que mantém o público na ponta da cadeira. Manipulando diferentes sons e alturas, os designers de som conseguem evocar sentimentos de medo e ansiedade, transformando uma cena comum em um momento emocionante. Você já parou para pensar como o som pode mudar sua percepção do filme? Na próxima vez que você assistir a um filme de terror, preste atenção aos sons. Você pode descobrir que a trilha sonora desempenha um papel fundamental no medo. Que arte incrível está por trás desses sons assustadores! A medicina medieval realmente se baseava nos 4 humores? Você não vai acreditar como os antigos gregos e romanos influenciaram as práticas médicas da Idade Média. Eles introduziram a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Acreditava-se que a saúde de uma pessoa dependia do equilíbrio desses humores. Portanto, se alguém adoecesse, pensava-se que um ou mais humores estavam em desequilíbrio. O tratamento muitas vezes era bastante surpreendente, incluindo remédios à base de ervas, sangrias para restaurar o equilíbrio e até orações por intervenção divina.
Infelizmente, o conhecimento médico na época era bastante limitado, e muitas ideias eram baseadas em superstições, não em ciência. A maior parte das informações que existiam era cuidadosamente preservada em bibliotecas de mosteiros, onde monges copiavam textos. Essa mistura de ideias antigas e novas práticas preparou o terreno para futuros avanços médicos. O que realmente afeta os níveis de colesterol? Embora os óleos vegetais sejam frequentemente rotulados como sem colesterol, isso pode ser enganoso. O colesterol é formado apenas a partir de gorduras animais, e você nunca o encontrará em óleos vegetais. No entanto, isso não significa que esses óleos sejam sempre benéficos para o coração. Alguns óleos vegetais, como o de palma ou coco, contêm muitas gorduras saturadas. O consumo excessivo de gorduras saturadas pode aumentar os níveis de colesterol LDL, muitas vezes chamado de colesterol ruim, o que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É importante notar que nem todos os óleos vegetais são iguais. Óleos como o de oliva ou canola, ricos em gorduras insaturadas, podem realmente ajudar a melhorar os níveis de colesterol e apoiar a saúde do coração. Portanto, da próxima vez que você pegar uma garrafa rotulada como sem colesterol, pense em como o tipo de óleo e sua composição afetam sua saúde cardíaca geral. Pronto para fazer uma escolha consciente? Muitos não sabem que na ilha Eleadei há uma casa misteriosa. Esta intrigante ilha, parte das ilhas Vestman, ao sul da Islândia, possui uma construção solitária, erguida por uma associação de caçadores na década de 1950. Pensada como um ponto de observação para a caça, a casa se ergue como um guardião solitário diante das paisagens deslumbrantes mais severas da ilha. Imagine pisar nesta terra desabitada, onde a natureza reina e os únicos sons são as ondas quebrando nas costas rochosas e os gritos das aves marinhas acima de você. Esta casa acrescenta um ar de mistério à ilha Lee Day, despertando o interesse de aventureiros e amantes da história. Não é apenas uma cabana de caça, é parte do passado, contando histórias dos caçadores que vieram aqui, enfrentando as forças da natureza em busca de caça. Com sua localização remota e paisagens dramáticas, a ilha Eleadei é um lugar fascinante para aqueles que buscam aventura ou querem explorar a rica história da Islândia. Que histórias as paredes desta casa solitária poderiam contar? Você vai se surpreender ao saber que o Ozzfest é incrível. Este lendário festival de música pesada, criado pela lenda Ozzy Osbourne e sua esposa Sharon, conquistou o mundo desde sua estreia. O Ozzfest não é apenas um festival, é um evento emocionante que atrai fãs apaixonados de todos os tipos, ansiosos para curtir apresentações ao vivo das melhores bandas de rock. Imagine um fim de semana cheio de headbanging, energia inesquecível e uma atmosfera repleta de emoção. Os participantes costumam descrever este evento como uma celebração da cultura rock e da amizade entre os metalheads. Com artistas renomados no line-up, o festival é imperdível para todos os amantes de música pesada. Este festival também cria um espaço para os fãs se conectarem, compartilharem seu amor pelo rock e experimentarem a onda da música ao vivo como nunca antes, pronto para sentir a energia do Ozzfest. O que aconteceu com a Casa Branca em 1814? Durante a Guerra de 1812, o exército britânico incendiou a Casa Branca em resposta às ações dos americanos. Esse ataque ousado ocorreu em 24 de agosto de 1814, quando as tropas britânicas entraram em Washington. Após vencer as forças americanas na Batalha de Bladensburg, eles avançaram em direção à residência do presidente. O fogo destruiu a maior parte do edifício, deixando apenas as paredes externas. Imagine, luzes tremeluzentes e nuvens de fumaça, simbolizando a luta da nação, transformaram-se em ruínas. A destruição chocou os americanos e gerou um desejo de reconstruir o país. Surpreendentemente, a Casa Branca foi restaurada e oficialmente reaberta em 1817, com um novo design do arquiteto James Hoban. Hoje, a Casa Branca é um símbolo da resistência americana, lembrando-nos de um período turbulento da história. Este edifício icônico foi restaurado e reimaginado para servir como lar para cada presidente dos Estados Unidos. Desde então, você consegue imaginar quanta história este lugar testemunhou? O que realmente acontece com a queda do QI? Pesquisas recentes mostram uma tendência chamada efeito Flynn reverso, que indica que o QI médio tem diminuído nas últimas décadas.
Esse fenômeno intrigante levanta questões sobre suas causas, e uma das teorias sugere que pessoas mais inteligentes têm menos filhos. Como resultado, pode haver menos pessoas com alto QI na população, em comparação com gerações anteriores. Outros fatores, como oportunidades educacionais, influência do ambiente e mudanças sociais, também desempenham um papel importante na formação da inteligência ao longo do tempo. Além disso, os métodos de medição do QI e os testes utilizados podem não refletir todas as habilidades cognitivas atuais. Compreender as consequências da queda do QI é crucial, pois isso pode impactar vários aspectos da sociedade, incluindo educação, mercado de trabalho e habilidades de resolução de problemas. A sociedade está pronta para essas mudanças? Você sabia que a Catarata Vitória pode ser ouvida a muitos quilômetros de distância? Essa incrível maravilha natural, localizada na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia, é uma das maiores cachoeiras do mundo, impressionando os visitantes com seu tamanho e força. Quando a água cai, ela produz um som estrondoso, que pode ser ouvido a até 64 quilômetros. Imagine estar longe e ainda ouvir o rugido da cachoeira. Esse espetáculo sonoro é complementado pela visão da névoa que se eleva da base, visível de longe, criando uma atmosfera mágica. A vida selvagem local prospera na floresta tropical ao redor, alimentada pelos respingos e pela névoa da cachoeira. Seja você um aventureiro, amante da natureza ou apenas curioso, a Catarata Vitória promete experiências inesquecíveis que farão você apreciar a força primitiva da natureza. Você já ouviu um som tão poderoso antes? É verdade que na Noruega existem luzes misteriosas no céu. Há quase um século, o Vale de Hesdalen atrai a atenção com seus fenômenos luminosos, fazendo com que tanto cientistas quanto curiosos se perguntem o que acontece acima de suas cabeças. Essas luzes incríveis aparecem como flashes flutuantes, dançando no escuro céu norueguês. Elas mudam de forma, brilho e cor, às vezes permanecendo paradas por alguns minutos e outras vezes se movendo rapidamente em direções imprevisíveis. Esse espetáculo gerou várias teorias, desde explicações científicas relacionadas a gases atmosféricos até ideias mais ousadas sobre a atividade extraterrestre. Pesquisadores até instalaram uma estação de monitoramento para estudar essas luzes, mas muitos ainda estão perplexos quanto à sua origem. Como não há evidências convincentes apontando para uma única explicação, o mistério continua a se aprofundar. Todo ano, pessoas se reúnem em Hesdalen, esperando ver essas luzes místicas e talvez desvendar seus segredos. O que você acha que está por trás desses fenômenos incríveis? É uma maravilha da natureza ou algo de outro mundo? O que realmente impulsiona os voos de longa distância hoje? O voo regular sem escalas mais longo do mundo cobre impressionantes 15.344 quilômetros, ligando o aeroporto Changi, em Singapura, ao aeroporto Liberty, em Newark. Este voo ultralongínquo, operado pela Singapore Airlines, leva cerca de 19 horas e oferece aos viajantes uma experiência única. Mas o que torna esse voo tão especial? O Boeing 787-9 Dreamliner, um dos aviões projetados especificamente para essa rota, proporciona maior conforto com cabines mais silenciosas e melhor qualidade do ar, tornando as horas no ar mais suportáveis. Além disso, os passageiros podem desfrutar das últimas opções de entretenimento e até de pratos preparados por chefes. Este voo não é apenas confortável, mas também simboliza a crescente conexão do nosso mundo globalizado, permitindo que as pessoas viajem longas distâncias com relativa facilidade e conforto. Não é incrível o quanto a tecnologia da aviação avançou? Você não vai acreditar no que se pode dizer sobre os elefantes. Esses magníficos seres são gigantes não só em tamanho, mas também em emoções. Os elefantes demonstram um comportamento impressionante de luto quando um membro do seu grupo morre, mostrando sentimentos profundos por amigos e familiares perdidos. Vivendo em grupos unidos sob a liderança de uma matriarca, eles se apoiam mutuamente, assim como os humanos. Seu significado vai além das conexões sociais. Os elefantes são ecologistas, abrindo caminhos na floresta e espalhando sementes que ajudam a criar nova vegetação. Com uma inteligência impressionante, eles sabem usar ferramentas e até se reconhecem em espelhos, uma prova de seu pensamento complexo. No entanto, esses gentis gigantes enfrentam sérias ameaças, principalmente devido à caça ilegal, por causa de suas valiosas presas. Precisamos nos unir para proteger esses animais incríveis e garantir seu lugar em nosso mundo. Como podemos ajudar a salvá-los?
Você consegue imaginar um carro acelerando a 400 km por hora? O Koenigsegg Regera tornou esse sonho realidade, estabelecendo um recorde mundial ao atingir essa incrível velocidade em apenas 28,81 segundos. Este hipercarro não é apenas sobre velocidade, ele possui um potente motor V8 de 5 litros, com 2 turbocompressores e 3 motores elétricos. Juntos, eles geram mais de 1.100 cavalos de potência, tornando-o um dos carros mais potentes do planeta. O que realmente destaca o Regera é seu sistema inovador de transmissão direta, que dispensa a caixa de câmbio tradicional. Essa tecnologia proporciona uma aceleração mais suave e melhor desempenho. Imagine-se ao volante, sentindo a incrível potência, enquanto o Regera acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. A combinação de tecnologias avançadas e uma incessante busca por velocidade faz do Koenigsegg Regera uma maravilha da engenharia automotiva moderna. É mais do que apenas um carro, é uma visão do futuro dos automóveis de alto desempenho. Quais outras velocidades incríveis veremos no futuro? O que realmente acontece quando estrelas pop se comportam mal? Em uma reviravolta inesperada, o cantor canadense Justin Bieber foi proibido de entrar na China devido ao seu passado controverso. Essa decisão, baseada em um histórico de comportamentos questionáveis, incluindo prisões e incidentes públicos, destaca as regras rigorosas do país sobre a entrada. As autoridades chinesas buscam melhorar a imagem da nação e manter a ordem pública, barrando pessoas que possam ser vistas como maus exemplos. Os fãs ficaram decepcionados, já que as travessuras de Bieber, como jogar ovos na casa do vizinho e chegar atrasado a shows, contribuíram para sua reputação, que não agradou os oficiais chineses. Essa proibição serve como um lembrete de que o comportamento de celebridades pode ter consequências reais, especialmente em países com valores culturais rígidos. E então, o que você acha? As celebridades deveriam ser responsabilizadas mais severamente por suas ações, ou todos têm direito a cometer erros? E se eu te contar sobre este exótico deleite? Estou falando da fruta tropical, o abacaxi, que chegou à Europa pela primeira vez graças ao famoso explorador Cristóvão Colombo durante suas viagens pelo Atlântico. Colombo encontrou essa fruta espinhosa e doce no Caribe e ficou tão impressionado com seu sabor e aparência únicos que decidiu apresentá-la à Europa. No início, o abacaxi era considerado uma iguaria luxuosa e se tornou um símbolo de riqueza entre a nobreza europeia. Sua raridade e excentricidade fizeram com que fosse exibido em banquetes extravagantes, às vezes até usado como decoração central. A alta demanda e a oferta limitada significavam que as pessoas comuns raramente experimentavam essa deliciosa fruta. No entanto, com o tempo, o abacaxi se tornou mais acessível e agora é apreciado em todo o mundo em diversos pratos e bebidas. Como esse belo fruto se transformou de um raro deleite em um item favorito em nossas cozinhas. Você já ouviu falar do sono local que atrapalha a concentração? Esse fenômeno interessante acontece quando partes do seu cérebro fazem pequenas pausas enquanto você ainda está acordado. Durante esses microdescansos, alguns neurônios se desligam temporariamente para se recuperar, o que pode causar cansaço e esquecimentos, mesmo que você tenha dormido bem. Imagine que você está tentando se concentrar em um projeto e sua mente de repente começa a divagar. Isso pode acontecer porque seu cérebro está ocupado gerenciando energia e otimizando a atenção, o que às vezes leva à perda de foco. O sono local pode afetar qualquer pessoa, especialmente durante tarefas longas e monótonas, quando seu cérebro não está totalmente envolvido. Saber disso pode ajudá-lo a fazer pausas e se recuperar de forma eficaz. Então, se você já se sentiu um pouco confuso, apesar de ter descansado bem, talvez você tenha apenas experimentado o sono local. Compreender essa função estranha do cérebro também pode levar a melhores estratégias para manter a mente afiada durante tarefas importantes. Quem diria que nosso cérebro é um dorminhoco astuto? Você pode se surpreender ao saber que os homens também sentem emoções. Muitas pessoas acreditam que as emoções são universais, mas os homens vivenciam sentimentos como hipersensibilidade, irritação, ansiedade e raiva de maneira diferente. Esses sentimentos podem ser influenciados por diversos fatores, incluindo mudanças bioquímicas, oscilações hormonais e estresse. Por exemplo, quando um homem se sente sobrecarregado pelas exigências da vida, seu corpo pode reagir aumentando os níveis de cortisol.
um hormônio relacionado ao estresse, o que intensifica a irritação e a ansiedade. Além disso, esses estados muitas vezes dificultam a manutenção de uma forte identidade, já que as expectativas sociais às vezes exigem que os homens sejam duros e contidos. Quando essa pressão se choca com suas experiências emocionais, os homens podem ter dificuldades em expressar seus sentimentos, frequentemente se sentindo presos em um ciclo de irritação e raiva. Compreender esses comportamentos pode ajudar a criar um ambiente mais acolhedor, onde os homens possam discutir abertamente suas emoções. Então, como podemos criar espaços que incentivem a expressão emocional para todos? Você ficará surpreso ao saber que os cães não podem comer chocolate. Muitos donos de pets não sabem que alguns alimentos humanos podem ser perigosos para nossos amigos peludos. O chocolate, por exemplo, contém teobromina, que é tóxica para os cães e pode causar sintomas como vômito, diarreia e até convulsões. A macadâmia é outro alimento proibido, pode causar fraqueza e espasmos musculares. Cebola cozida pode parecer inofensiva, mas pode danificar as células vermelhas do sangue do cão, levando à anemia. Até a cafeína presente no café e no chá pode ser um grande risco. Esses ingredientes podem causar sérios problemas de saúde se ingeridos, por isso é importante mantê-los longe dos cães. Em vez disso, você pode mimar seu pet com petiscos seguros, como cenouras ou biscoitos especiais para cães. Lembre-se sempre, um cão feliz e saudável começa com hábitos alimentares seguros. Aprender sobre esses alimentos perigosos ajudará a garantir uma vida longa e saudável para o seu amigo, pronto para tornar a dieta do seu cão mais segura. Prepare-se para se surpreender com as incríveis crenças de Nikola Tesla. O famoso inventor Nikola Tesla uma vez afirmou que poderia viver até a incrível idade de 150 anos. Ele acreditava que a eletricidade tinha propriedades curativas misteriosas que poderiam beneficiar nosso corpo e até mesmo prolongar a vida. Tesla era profundamente fascinado pela conexão entre eletricidade e saúde, sugerindo que poderia ser usada não apenas em dispositivos, mas também como uma forma de terapia. Dizem que ele fez experimentos em si mesmo, tentando usar correntes elétricas para testar suas teorias. Infelizmente, apesar de suas ideias inovadoras e trabalho excepcional na área da eletricidade, Tesla faleceu aos 86 anos. Seus sonhos de longevidade e o potencial terapêutico da eletricidade ainda inspiram discussões hoje, despertando interesse sobre como tecnologia e saúde podem se cruzar. Quem sabe um dia a eletricidade revelará os segredos de uma vida longa? E se eu te disser que os Oscars têm uma origem misteriosa? O termo Oscars tem intrigado os amantes do cinema por várias décadas. Embora seja amplamente utilizado hoje, suas origens ainda são incertas. A primeira menção conhecida aos Oscars é de 1932, mas o nome foi oficialmente adotado apenas em 1939. Existem muitas teorias sobre sua origem, e uma das histórias populares diz que a bibliotecária da academia, chamada Margaret Herrick, achou que a estatueta dourada se parecia com seu tio Oscar. Independentemente de sua origem, os Oscars se tornaram sinônimo de excelência no cinema. Todo ano, estrelas se reúnem para celebrar as conquistas cinematográficas, tornando este evento um dos mais assistidos do mundo. A estatueta dourada, que simboliza o sucesso artístico em Hollywood, continua a chamar a atenção, levantando a questão: algum dia saberemos a verdadeira história por trás de seu nome? O que realmente move nossos pensamentos todos os dias? As pessoas geram entre 12 mil e 60 mil pensamentos diariamente, e esse número é impressionante. Mas aqui está o ponto: cerca de 80% desses pensamentos costumam ser negativos. Essa tendência natural ao pensamento negativo reflete a incrível capacidade do nosso cérebro de pensar criticamente e resolver problemas. É quase como se nossa mente estivesse programada para notar perigos ou dificuldades, o que nos ajuda a lidar com a vida. No entanto, o excesso de negatividade pode nos afetar, causando estresse e ansiedade. Por isso, é tão importante praticar o pensamento positivo e a atenção plena. Técnicas como manter um diário de gratidão ou fazer exercícios simples de respiração profunda podem ajudar a mudar nosso foco de problemas para oportunidades, promovendo um pensamento mais saudável. Então, por que não dedicar um momento para refletir sobre seus pensamentos hoje? Eles te elevam ou te puxam para baixo? Difícil de acreditar, mas os Yorkshire não são o maior país.
Muitas pessoas acham que os Estados Unidos são a nação mais extensa do mundo, mas na verdade ocupam o terceiro lugar em área. A Rússia está em primeiro lugar, cobrindo impressionantes 6,6 milhões de milhas quadradas, mais do que o dobro do tamanho do Zenaitula. A área dos Kairua é de cerca de 3,8 milhões de milhas quadradas. É bastante, mas não tanto quanto a do seu vizinho do norte, o Canadá, que tem cerca de 3,85 milhões de milhas quadradas. Isso muitas vezes causa confusão, pois muitos podem pensar que uma área tão grande significa que o país é o maior. Portanto, da próxima vez que você olhar um mapa ou ouvir alguém falar sobre áreas, lembre-se de que, embora os Kairua sejam enormes, a Rússia e o Canadá ocupam os 2 primeiros lugares, nos lembrando da vastidão do nosso mundo e das diferentes maneiras que medimos e entendemos os países. Você sabia que os capacetes de Fórmula 1 custam até $7.000? Esses capacetes incríveis não são apenas equipamentos de proteção, são obras únicas, feitas especialmente para cada piloto. No mundo das corridas de alta velocidade, a segurança é fundamental. Por isso, os capacetes são feitos com materiais modernos que suportam impactos e garantem máximo conforto. A fabricação de cada capacete pode levar semanas, e muitas vezes eles têm designs exclusivos que refletem a personalidade do piloto e as cores de sua equipe. Embora possam parecer um item de luxo, seu preço é justificado, pois desempenham um papel crucial na segurança dos pilotos a velocidades superiores a 320 km/h. Curiosamente, alguns desses capacetes são tão procurados que são vendidos em leilões por valores altos, atraindo colecionadores e fãs. Essa combinação de segurança, estilo e tecnologia torna-os uma parte fascinante da cultura da Fórmula 1. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da incrível engenharia por trás desses capacetes e de como eles protegem os melhores atletas do mundo. Você gostaria de ter um desses capacetes algum dia? Prepare-se para se surpreender com a posse de pandas na China. Você sabia que cada panda gigante no mundo pertence à China? Esse fato interessante está ligado ao compromisso do país em proteger esses animais adoráveis e garantir sua sobrevivência. Embora os pandas sejam frequentemente exibidos em zoológicos ao redor do mundo, na verdade, eles estão sob cuidados temporários na China, que estabeleceu regras rigorosas para seu manejo e reprodução. Desde os anos 1980, programas de reprodução em reservas chinesas ajudaram a aumentar a população de pandas, tornando-os menos vulneráveis. No entanto, essa posse significa que qualquer filhote nascido fora da China geralmente retorna para casa. Isso ajuda a manter a diversidade genética e promove a cooperação internacional na conservação da natureza. O empenho da China com os pandas gigantes não só destaca a importância dessa espécie, mas também demonstra seu patrimônio cultural. Essas criaturas adoráveis conquistam corações em todo o mundo. Como você vê o futuro dos pandas? Você não vai acreditar no que acontece com os machos de cervo no Parque Nara. Durante a época de reprodução, esses animais podem se tornar inesperadamente agressivos. Neste lindo parque no Japão, os cervos estão acostumados a interagir com as pessoas. Embora possam parecer gentis e amigáveis, especialmente em períodos tranquilos, tudo muda quando começa a temporada de acasalamento. Machos, querendo afirmar seu domínio e atrair fêmeas, podem exibir comportamentos perigosos. Turistas, atraídos por seu charme, podem se aproximar demais, sem perceber que o cervo pode empurrar, atacar ou até morder se sentir ameaçado. É importante respeitar esses animais selvagens e manter uma distância segura, especialmente quando seus instintos estão aflorados durante a reprodução. Não seria mais sensato admirar de longe para evitar encontros inesperados? Um fato interessante sobre a segurança do frango. O frango é uma das principais causas de doenças alimentares no mundo, frequentemente associado a bactérias como a Salmonella e a Campylobacter. Esses pequenos problemas podem causar sérias complicações de saúde se não forem tratados corretamente. Para garantir que suas refeições sejam seguras, é importante cozinhar o frango a uma temperatura interna de 75 graus Celsius. Isso elimina qualquer micro-organismo nocivo que possa estar no seu jantar. Mas não se trata apenas do cozimento. O armazenamento e o manuseio adequados dos alimentos também são essenciais. Lembre-se sempre de limpar bem as superfícies e utensílios após manusear frango cru, para evitar a contaminação cruzada. Esse é um passo simples que pode fazer uma grande diferença.
Então, da próxima vez que você for preparar um prato com frango, está pronto para seguir essas dicas de segurança? Descubra as maravilhas da vasta natureza selvagem de Bornéu. Bornéu é a maior ilha da Ásia e uma verdadeira joia única. Ela é dividida entre a Indonésia, Malásia e Brunei, ocupando uma área de 2.160 mil km². Apesar de seu tamanho, a população de Bornéu é de apenas 56 mil pessoas, tornando-a um dos lugares menos povoados da Terra. Isso significa que a maior parte de Bornéu permanece intocada, com florestas tropicais verdes, fauna diversificada e paisagens deslumbrantes. É um verdadeiro tesouro de biodiversidade, lar de espécies como orangotangos, narvais e elefantes anões. Muitas áreas não foram afetadas pela construção moderna, oferecendo oportunidades incríveis para aventuras e explorações. Seja caminhando por densas selvas, conhecendo culturas locais ou simplesmente apreciando a beleza natural, Bornéu é um lugar extraordinário para visitar, pronto para explorar esta ilha incrível. Você pode se surpreender. Indore se tornou o local de um festival único. Em 2008, esta cidade vibrante na Índia se tornou o centro de uma grande agitação com um evento fascinante que uniu música e diversas competições. O festival não foi apenas uma forma de entretenimento. Ele atraiu pessoas talentosas que queriam mostrar suas habilidades em diferentes desafios. Músicos enchiam o ar com melodias animadas, criando uma atmosfera de alegria e entusiasmo. Enquanto isso, os participantes se desafiavam em várias atividades, tornando o evento uma mistura emocionante de diversão e competição. Moradores e visitantes se reuniram para testemunhar esse evento especial, criando juntos memórias inesquecíveis. O festival destacou o rico espírito cultural de Indore, tornando-se uma parte significativa da história da cidade. Celebrando a música e a habilidade, os habitantes de Indore fortaleceram seus laços comunitários, provando que uma reunião alegre pode unir a todos. O que você acha de festivais tão dinâmicos? Você sabia que Truman nunca se formou na faculdade? Harry Truman, o 33º presidente dos Estados Unidos, é um exemplo interessante de como é possível ter sucesso sem uma educação tradicional. Nascido em 1884, Truman cresceu no Missouri e não frequentou a faculdade, trabalhando como fazendeiro e empresário antes de iniciar sua carreira política. Sua trajetória até a presidência começou como juiz e depois senador dos EUA. Em 1945, ele se tornou presidente após a morte de Franklin D. Roosevelt. A liderança de Truman em momentos importantes, como o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, mostrou que uma liderança eficaz depende mais da sabedoria e da capacidade de tomar decisões do que da educação formal. Sua história inspira muitos a acreditar que habilidades e determinação podem levar à grandeza, independentemente do histórico acadêmico. Quais lições podemos aprender com o caminho único de Truman? Existe realmente um dicionário mágico? Peter Roquet, após muitos anos de trabalho árduo, criou um dicionário ambicioso e abrangente da língua inglesa, conhecido como Este Russo. O diferencial do trabalho de Roquet é que ele é uma verdadeira mina de sinônimos, ajudando escritores e oradores a enriquecer seu vocabulário. Imagine um guia que revela inúmeras palavras, permitindo que você transmita seus pensamentos de forma precisa e expressiva. O livro de Roquet não apenas lista palavras, ele explora as nuances e sutilezas dos significados, tornando-se uma ferramenta indispensável para todos que desejam aprimorar suas habilidades linguísticas. A ideia desse dicionário como um sinal mágico vem de sua capacidade de transformar frases monótonas em expressões vibrantes. Seja você um estudante, um poeta ou apenas alguém que gosta de brincar com palavras, este dicionário se torna a chave para revelar a beleza da língua inglesa, como ele pode mudar sua forma de se comunicar. Por que ocorre o fenômeno mini-have? Esse interessante viés cognitivo acontece quando você começa a notar algo em todo lugar depois de ter ouvido sobre isso pela primeira vez. Por exemplo, imagine que você aprendeu sobre um modelo específico de carro. De repente, você vê esse modelo em todos os lugares que vai. Essa atenção aumentada não é apenas uma coincidência estranha, é uma forma do seu cérebro filtrar informações. Assim que você reconhece algo novo, seu cérebro fica mais sintonizado com isso, tornando-o mais comum do que realmente é. Isso acontece porque nosso cérebro adora encontrar padrões e conexões no mundo ao nosso redor. É um caso clássico de atenção seletiva, onde seu foco muda com base em experiências recentes.
Esse fascinante fenômeno mostra como nossa mente funciona e destaca o poder da conscientização. Uma vez que você sabe, não consegue mais ignorar. Você já experimentou esse curioso efeito na sua vida? Você consegue imaginar a vida em Manhattan, em Nova York? Este icônico bairro é famoso por seus impressionantes arranha-céus, vida cultural e especialmente pelos preços chocantes dos imóveis. Na verdade, Manhattan está sempre entre os lugares mais caros do mundo. Apartamentos luxuosos e bairros badalados, como o Upper East Side e Soho, podem ter preços exorbitantes. Um pequeno estúdio pode custar milhares de dólares por mês, e muitos se perguntam como as pessoas conseguem manter esse estilo de vida. Os altos preços são causados por vários fatores, incluindo espaço limitado, alta demanda e a popularidade mundial do bairro. Mas não é só o aluguel. Até um jantar em um restaurante ou uma ida a um show pode sair caro. No entanto, o apelo de Manhattan é inegável, atraindo milhões de pessoas com suas ruas movimentadas, pontos turísticos famosos e uma vibrante cena artística, o que torna esse caro bairro tão atraente para muitos. Você sabia que cotonetes podem levar a visitas ao hospital? Todos os dias, cerca de 36 crianças nos Iguapa vão para o pronto-socorro devido a acidentes com esses itens aparentemente inofensivos. Cotonetes, que muitas vezes são usados para limpar ouvidos ou aplicar maquiagem, podem ser muito perigosos se usados de forma inadequada ou sem a supervisão dos pais. Muitos acidentes acontecem quando as crianças tentam limpar os ouvidos sozinhas, o que pode causar lesões, como danos ao canal auditivo ou até problemas mais sérios. Além disso, crianças pequenas podem engolir acidentalmente esses objetos pequenos, o que pode causar asfixia ou outras complicações. Essa estatística impressionante destaca a importância de manter itens comuns, como cotonetes, fora do alcance e garantir que as crianças entendam como usá-los com segurança, se é que devem usá-los. Portanto, da próxima vez que você pegar um cotonete, pense nos riscos e sempre supervise as crianças pequenas. Muitas pessoas não sabem, mas os corvos reconhecem rostos. Pesquisas mostraram que essas aves inteligentes conseguem diferenciar pessoas, mostrando suas impressionantes habilidades mentais. Em diferentes estudos, os corvos reagiram de maneiras distintas a pessoas amigáveis e àquelas que representavam uma ameaça. Eles até memorizavam e alertavam outros corvos sobre indivíduos que consideravam perigosos. Da mesma forma, as abelhas demonstram habilidades surpreendentes em reconhecer o ambiente e podem associar flores a cores e cheiros específicos. Ao aprender detalhes sobre seu entorno, elas conseguem se comunicar efetivamente com outras abelhas sobre onde encontrar alimento. Esse reconhecimento de rostos e características ajuda ambas as espécies a se adaptarem e sobreviverem em seus habitats, provando que a inteligência se manifesta de várias formas. Quanto mais aprendemos sobre esses seres, mais valorizamos suas capacidades. Então, da próxima vez que você ver um corvo ou uma abelha ocupada, lembre-se de que não são apenas animais comuns, são criaturas complexas com habilidades sociais que as ajudam a navegar em seus mundos. Quais outras surpresas da natureza estão esperando para serem descobertas? Você já pensou na importância da beterraba açucareira nos doces? A cana-de-açúcar é frequentemente vista como a principal fonte de açúcar no mundo, mas a beterraba açucareira também desempenha um papel surpreendentemente importante, especialmente nos Estados Unidos. Na verdade, quase 50% do açúcar produzido nos Icecrasia vem desses tubérculos nutritivos. Os agricultores cultivam beterraba açucareira em regiões de clima mais frio, como o meio-oeste, onde as condições são ideais para essas culturas. O processo doce começa quando a beterraba é colhida, limpa e cortada. Em seguida, a água é adicionada para extrair o suco doce, que é fervido para cristalizar o açúcar. Esse método é uma excelente alternativa à cana-de-açúcar, tornando a beterraba açucareira um jogador-chave na adoçagem de nossos alimentos e bebidas. Na próxima vez que você saborear um doce, talvez você valorize a contribuição discreta da beterraba açucareira. O que você acha que mais essas culturas influenciam nossas escolhas? Prepare-se para explorar a famosa radiodramaturgia de Orson Welles. Em 1938, Orson Welles impressionou a América com sua inovadora versão radiofônica de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells.
Este programa, que foi ao ar na noite de Halloween, rapidamente se tornou famoso devido ao pânico que tomou conta do país. Muitos ouvintes que ligaram o rádio tarde acreditaram que as notícias fictícias sobre a invasão de marcianos na Terra eram verdadeiras. Wells, que era o diretor e narrador do programa, queria mostrar o poder do rádio como meio de contar histórias, e ele conseguiu. Efeitos sonoros realistas e a atuação dramática dos atores tornaram a invasão fictícia dos marcianos convincente. Como resultado, pessoas em todo o país ficaram alarmadas. Algumas correram para se esconder, enquanto outras, tomadas pelo medo, ouviram atentamente, acreditando na ameaça do espaço. Este evento gerou discussões sobre a responsabilidade da mídia e o impacto da tecnologia na percepção pública. Orson Welles não apenas causou furor com o Cidadão Kane, mas também mudou para sempre o mundo das radiodramaturgias com essa transmissão inesquecível. Como Welles conseguiu realizar tal feito incrível? Descubra o que realmente define as incríveis dimensões da Austrália. Você sabia que a Austrália é mais larga que a Lua? Sua largura é quase 4.000 quilômetros e apresenta características geográficas impressionantes que destacam seu tamanho colossal. Imagine a Terra se estendendo de costa a costa, onde coexistem montanhas imponentes, desertos sem fim e florestas tropicais verdes. A Lua, com um diâmetro de cerca de 3.474 quilômetros, pode ser nosso vizinho celestial mais próximo, mas a Austrália é a mais larga do planeta. Este país incrível possui ecossistemas variados, desde a Grande Barreira de Coral até o mato, cada um com seu charme único e vida selvagem. Além disso, as dimensões impressionantes da Austrália influenciam o clima e as condições meteorológicas, enriquecendo sua biodiversidade. É como um mini-continente que existe por conta própria. Imagine viagens de carro que duram dias sem fim, ou explorar cidades vibrantes como Sydney e Melbourne, cada uma cheia de vida e cultura. Não é surpreendente como uma paisagem tão vasta pode oferecer tantas experiências? Se você já se perguntou como é atravessar uma terra que é até mais larga que a Lua, a Austrália está te chamando.